Iremos falar um pouquinho sobre as 7 pragas que matam a classe trabalhadora. Nós, do grupo Erga Omnes, queremos aqui deixar nossa mensagem, um tanto crítico, tanto político, mas tentando dar aquela dose artística. Então, eu vou falar um texto que eu considero providencial para discutir a problemática das 7 pragas que assolam o nosso país. A nossa live vai se chamar As 7 Pragas do Brasil. Então eu vou falar sobre os primórdios do capitalismo. Aí vai. Sou artista do meu tempo, de ontem, de hoje e do amanhã. Falar do governo genocida, da pandemia, da Covid e de tantos outros males que nos assolam, entrar no túnel do tempo e constatar que, ao longo dos séculos, com o surgimento da classe trabalhadora, veio o recrudescimento da miséria sobre a mesma. Durante o período pré-industrial, o trabalhador que vivia no campo foi iludido pelo então neocapitalista e acreditou que se trabalhasse na linha de produção e gerasse lucro para ele, no fim do mês receberia o resultado do seu trabalho revertido em dinheiro. Assim nasceu o capitalismo. Sim, o capitalismo. E a classe trabalhadora passou a ser explorada pelo seu patrão em troca de algumas moedas para a sua sobrevivência. O grande poeta e escritor Charles Dickens, autor do famoso romance Contos de Duas Cidades, falou um pouquinho sobre o êxodo humano entre as cidades de Paris e Londres, do homem do campo que ia para essas cidades em busca da moeda. Daí nasceu a exploração do homem pelo homem, como bem explicaria bem mais tarde Karl Marx, no seu manifesto sobre a mais-valia. Dickens, no prefácio do livro, resumia assim a sua ignomínia sobre o que ele assistira, em épocas do início da era industrial. Foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos, a era da fé e da incredulidade, a primavera da esperança e o inverno do desespero. Pensávamos que tínhamos tudo e não tínhamos nada. Nada. Assim nascia o capitalismo. Esse capitalismo selvagem e o recrudescimento sobre a classe trabalhadora que se estabeleceria em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. O capitalismo é uma das pragas do nosso tempo, por aumentar a desigualdade social. Aumenta a desigualdade social porque, na sua lógica, o rico quer ficar mais rico em cima do pobre, que fica cada vez mais pobre. O capitalismo oprime, mina a resistência humana e mata. O capitalismo oprime, mina a resistência humana e mata. Mata. O capitalismo mata. A pandemia é uma praga do nosso tempo, mas o que agrava os efeitos da pandemia é a praga da irresponsabilidade e da corrupção no governo. Essa praga tira das brasileirinhas e dos brasileirinhos seu grande tesouro, o pai e a mãe. Como conta esta adaptação de uma carta escrita pela jornalista Eliane Brum, quando seu companheiro de trabalho, o fotógrafo Lilo Clareto, morreu, deixando órfã Maria, de 2 anos. Eliane Brum é madrinha de Maria e publicou a carta no jornal El País. Maria, preciso te contar sobre Bolsonaro, o fazedor de órfãos. Maria, você tem apenas 2 anos. 1, 2. E apenas esses 2 anos separam seu nascimento da morte do seu pai. A causa oficial da certidão de óbito é sepse grave, pneumonia associada à ventilação e Covid.
mas essa é apenas a verdade parcial sobre a morte do seu pai. Eu olho para você, Maria, e me preparo para a conversa que um dia teremos, aquela em que precisarei contar a você a verdade inteira. Maria, seu pai foi vítima de extermínio. Seu pai é um dos mais de 500 mil de brasileiros que tombaram por um crime contra a humanidade entre os anos de 2020 e 2021. Enquanto eu escrevo essa carta para você, os assassinatos seguem acontecendo. Não, Maria, não acredite nem por um segundo que era a hora de seu pai morrer. Não era. Seu pai, como centenas de milhares de brasileiros, morreu porque Jair Bolsonaro e seu governo executaram um plano de disseminação do novo coronavírus para, supostamente, alcançar o que chamam de imunidade de rebanho. Sim, Maria, como gado. Alguns vão morrer, lamento, essa é a vida. Era assim que o presidente do Brasil falava, porque supostamente não queria que a economia fosse prejudicada nem seu projeto de reeleição. Eu olho para o seu rosto bochechudo de bebê e penso: como vou explicar a você o porquê de crescer sem pai? Eu olho para você, Maria, com apenas 2 anos e penso: quem vai pagar a você, Maria, por aquilo que não tem preço, a perda de um pai? Quem vai pagar a todas as Marias e Clarices e Stefanes? Quem vai pagar a todos os Josés e Pedros e Neymares? Quem, Maria? Por tudo o que não presta, seu pai foi morto, Maria. Doente desde os primeiros dias de março, seu pai enfrentou todo o colapso do sistema público de saúde numa cidade amazônica. Seu pai morreu na fila por uma vaga numa UTI. E você vai me perguntar, Maria, com o olhar sangrando, por que Bolsonaro não foi barrado? Você vai me perguntar, Maria, por que as instituições em todas as áreas não impediram Bolsonaro de seguir disseminando o vírus e matando brasileiras e brasileiros? E eu vou ter que dizer a você que aqueles que comandam as instituições se dividem entre os covardes e os corrompidos, ambos cúmplices, já que a omissão é um tipo de ação. Sim, eu sei, Maria, é hora de enfrentar os teus olhos bem abertos e me encarando. O que eu adiei até agora é a pergunta inescapável: por que nós não impedimos Bolsonaro? Minha geração é fraca, Maria. Preciso dizer a você. Grita muito, mas se arrisca pouco a enfrentar os opressores. Prefere sempre arriscar o corpo dos outros. E a essa altura você já sabe a cor do corpo dos que são chamados a se sacrificar. Quando tua geração olhar para a minha, como você está fazendo agora, tenho certeza que teremos uma vergonha maior do que a vida, porque esse é o tipo de vergonha que mancha uma vida. Sim, vocês, vítimas do fazedor de órfãos chamado Bolsonaro, vão cravar em nós os seus olhos e perguntar: por que vocês não o impediram de matar nossos pais e nossas mães? Onde vocês estavam? O que estavam fazendo? E, por fim, a pergunta mais dura: quem são vocês? Te digo, Maria, que hoje já somos marcados de guerra. Nenhum povo perde mais de 500 mil de pessoas sem ficar marcado. E seremos assinalados por essa vergonha, por essa afronta, por esse ultraje de testemunhar o extermínio e nos descobrir acostumados a morrer ou a ver matar. Eu já repeti essa pergunta algumas vezes e volto a repetir. Como pode barrar seu próprio genocídio um povo que se acostumou a morrer? Com esse massacre, Bolsonaro e seu governo provocaram um profundo desequilíbrio no planeta.
Não se apaga mais de 500 mil de vidas sem causar um cataclisma. Já podemos sentir esse desequilíbrio no ar que nos falta. Cada morto que deveria estar vivo esgarça o tecido da terra. O que acontece nesse momento é uma catástrofe de grandes proporções para muito, mas muito além de uma lista de vítimas. Não vou iludir você, Maria, com histórias de esperança. Você e todas as órfãos e órfãos nasceram no tempo que luto é luta e terão que lutar, e muito, para que o mundo em que viverão siga tendo cor. No dia 21 de março deste ano, eu ouvi o lamento dolorido de um jovem que tinha acabado de receber a notícia da morte do pai, hospitalizado com Covid. Ele disse: "Me dói muito a injustiça. Meu pai não morreu na fila da UTI. Ele morreu aos 57 anos na fila da vacina que não foi comprada." Eu tenho 2 filhos, o Vitor e o Pedro. Esse lamento eu ouvi do meu filho Vitor. Meus 2 filhos também ficaram órfãos. Eles não são órfãos da pandemia, são órfãos da irresponsabilidade e da corrupção desse governo. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói, latejada, é assim como uma fisgada num membro que já perdi. Nosso país já contabiliza mais de 600 mil mortes nessa pandemia, incluindo servidores e servidoras que nos deixaram nesse período. Deixaram seus filhos, deixaram suas mães, deixaram seus pais, deixaram seus afetos. Nós, integrantes do grupo de teatro Erga Omnes, no Sintrajude, queremos neste momento prestar nossa homenagem aos companheiros e companheiras que tiveram suas vidas ceifadas. Companheiros e companheiras que partiram antes da hora. E partiram porque não tiveram escolha. Choramos nossos mortos, mas não calamos nossa voz. Não à naturalização das mortes, não ao desamparo dos que ficam. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco e aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Ó pedaço de mim, metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade arrumar o quarto do filho que já morreu. Enquanto enterramos nossos mortos, sofremos o efeito de mais uma praga, a praga da carestia. Comemos arroz quebrado e feijão partido. Isso quando conseguimos cozinhar, porque não conseguimos mais sequer comprar um botijão de gás.
Então catamos madeira e voltamos à era do fogão a lenha. Esta é a conversa das pessoas em uma comunidade pobre no Paraná. Quase R$ 100 um botijão. Comprar de que jeito? Não dá para comer arroz e feijão cru. É duro você ver a comida ali e não ter como cozinhar para os filhos, ter que ir dormir sem a janta. A lenha tem salvado a gente. Parece os tempos em que eu era moça. Quando eu cheguei aqui, 40 anos atrás, era na lenha. Agora, de novo, virou normal. Eu nunca imaginei que no fim da vida a gente fosse voltar a cozinhar a lenha por necessidade. Cozinhar a lenha é mais demorado, mas a gente vai fazer o quê? O meu feijão fica muito bom, mas na lenha é difícil engrossar o caldo. Para a gente, o gás é uma coisa que ficou para trás. Engrossar o caldo agora virou luxo. Como foi que deixamos passar as regras de aumento de gás, de combustível e da eletricidade? Deixamos passar e agora pagamos o preço. Enquanto juntamos lenha para cozinhar, enfrentamos a praga do desemprego. Procuramos emprego, mas quando encontramos, não é mais emprego. É o subemprego, é a uberização, é a precarização do trabalho. Então, tentamos nos enganar, fingindo que somos patrões. Mas há uma diferença no capitalismo. Os patrões ficam com lucro. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, não vemos o lucro. Então, trabalhamos muito e não ganhamos quase nada. O desemprego nos faz aceitar qualquer condição precária de trabalho, porque precisamos trabalhar para comer. Como é que deixamos passar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência? Deixamos passar. Agora pagamos o preço. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando um pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira e não tem nada. E bota a mão no outro bolso, não tem nada. E vai abrindo a geladeira, não tem nada. Vai procurar mais um emprego, não tem nada. E olha os classificados, não tem nada. E vai batendo desespero, não tem nada. E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. A fome é outra praga, e das grandes. Todos os dias, 19 milhões de brasileiros acordam sem saber se vão conseguir alguma refeição para o dia. Em Cuiabá, pessoas que vivem em extrema pobreza fazem longas filas nos fundos de um açougue para ganharem o que restou da desossa dos bois. Essas pessoas vivem em vulnerabilidade social.
passam o dia sob o sol e à noite são gratos por conseguirem comer aquela água de osso. É a maior felicidade a gente conseguir esse ossinho. Se não fosse ele, eu tô desempregada. Tá feia a crise. Não tem para onde a gente recorrer. Eu não arrumo dinheiro para comprar comida. Se não fosse o ossinho, tudo tá tão caro. Tô passando por necessidade. Sou eu quem sustenta a casa. Muitas vezes eu deixo de comer para dar comida na boca dos meus filhos. 3 vezes por semana eu tô aqui na fila do osso. Meus filhos choram. O jeito é pedir ajuda. Como foi que deixamos as famílias do nosso país cruzarem de volta a linha da extrema pobreza? Deixamos acontecer. E agora pagamos o preço. Eu procurei entender qual a receita da fome, quais são seus ingredientes, a origem do seu nome. Entender também por que falta tanto de comer se todo mundo é igual. Chega a dar um calafrio saber que o prato vazio é o prato principal. Que rainha estranha é essa que só reina na miséria, que entra em milhões de lares sem sorrir, com a cara séria, e provoca dor e medo, e sem encostar um dedo causa em nós tanta ferida. A maior ladra do mundo que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Achei seus ingredientes na origem da receita, no egoísmo do homem, na partilha que é mal feita. E mexendo um caldeirão, eu vi a corrupção cozinhando a tal da fome, temperando com vaidade, misturando com maldade pro pobre que lhe consome. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra outro tanto para a saúde e a educação. A violência também é uma praga que mora na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade. Negros, pobres, mulheres morrem todos os dias pela ação da polícia, pela ação das milícias, pela violência doméstica. Vivemos com uma polícia que não pune os próprios crimes e todos os dias enterramos nossos jovens, pobres e pretos, mortos por justiceiros. Muitas vezes moramos e dormimos com o inimigo e nos tornamos vítimas da violência dentro da nossa própria casa. Como foi que deixamos a violência e a morte serem tão banalizadas? Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando para você eu grito: Pex! E quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Vai se arrepender de levantar a mão para mim. E quando o samango chegar, eu mostro o roxo do meu braço. Entrego seu baralho, seu bloco de pule, seu dado chumbado, ponho água no bule. Passo e ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Vai se arrepender de levantar a mão para mim. Vai se arrepender de levantar a mão para mim. E quando sua mãe ligar,
Eu capricho no esculacho. Digo que é mal acostumado, é cheio de dengo, é muito mimado, não tem nada no quengo. A sétima praga é a maior de todas, porque é omissa e criminosa na gestão das outras 6. É o governo Bolsonaro, nosso maior pesadelo. As pessoas mais desumanas e incompetentes do nosso imaginário saíram dos armários e foram para Brasília assumir o governo do Brasil. No início ficamos incrédulos, depois indignados, hoje tristes. Estamos vivendo sob um governo que patrocina a inversão generalizada de valores. Compre uma arma, eduque-se em escola, mate os animais, derrube as florestas, massacre as minorias, viva sem arte e morra se enganando com os remédios sem eficácia. É a fase mais tenebrosa da nossa história, com uma tentativa de rebaixamento da inteligência coletiva brasileira. Cuidado, isso mata e está matando. Tivemos a infelicidade de suportar uma pandemia sob um governo incompetente, autoritário e debochado com a dor alheia. O discurso do presidente diante do sofrimento da população no enfrentamento da pandemia e das mortes decorrentes parecem, no mínimo, desumanos. Convivemos todos os dias com essa verborragia que desdenha a doença. E daí? Gripezinha, um socoveiro, país de maricas. Além disso, estimulou e estimula aglomerações e nega a eficácia da máscara. Por suas ações e omissões, esse governo carrega nas costas o peso de quase 600 mil mortes de brasileiros relacionadas à pandemia. Há uma CPI da pandemia em andamento no Senado que já aponta graves crimes do governo Bolsonaro. Corrupção na negociação de compra de vacina contra o Covid, desvios de verba da saúde para outras atividades e esbanjamento do dinheiro público em medicamentos ineficazes. No último dia 7 de setembro, vimos um festival de sandices com atos antidemocráticos e ameaças às instituições por parte do presidente, que incitou seus apoiadores a propagarem discursos de ódio contra o Supremo Tribunal Federal e incentivou o descumprimento de decisões judiciais. É bom lembrarmos que tais apoiadores, que vou denominar bozoloides, não chegam a 12% da população do Brasil. A popularidade do governo despenca com o desemprego, que conduz o cidadão ao limite da sobrevivência, com a inflação que corrói a renda dos mais pobres, com a crise hídrica que se avizinha e com o dólar e a gasolina em alta. Bolsonaro é populista, extremista e causa graves problemas à nossa democracia. Usa o argumento da força por não ser capaz de usar a força do argumento. Populistas como Bolsonaro se aproveitam dos medos da população para se apresentarem como diferentes de tudo que está aí e seguem prometendo soluções aparentemente simples, porém erradas e danosas para o futuro das pessoas. Procuram culpados e inventam inimigos para justificar o seu fracasso. Os inimigos preferidos do Bolsonaro são a imprensa, os tribunais, o comunismo também, que ele jura que domina o Brasil. Bolsonaro prega a não aceitação do outro e sistematicamente se esforça para desqualificar ou destruir as pessoas que pensam diferente dele. Isso tem um nome: extremismo. Em Bolsonaro, esse extremismo se manifesta através da intolerância, agressividade e ataques às instituições e às pessoas. Suas campanhas de ódio e desinformação, suas meias-verdades, suas teorias conspiratórias têm um objetivo claro: enfraquecer o Estado democrático de direito. Bolsonaro, na sua incivilidade, insulta, ofende, cultiva o conflito e incita a disputa do nós contra eles.
Após o 7 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, assim se pronunciou sobre as atitudes de Bolsonaro. Insulto não é argumento, ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre, nesse momento, uma desvalorização global. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. É uma vergonha. Bolsonaro usa sempre sua manjada tática do morde e assopra, procurando se beneficiar de sua boçalidade para manter nas redes sociais os seguidores que pensam como ele. Após a repercussão negativa de seus insultos e ameaças contra o ministro do Supremo, durante aquelas manifestações do Dia da Independência, ele foi orientado por Temer e pela AGU. Veio a público para se desculpar e apaziguar os ânimos dos revoltosos. E como uma doce soprada na ferida da vítima, quis dizer: viu, não doeu nada, não foi nada, foi no calor do momento. Seria cômico se não fosse trágico. Só Freud para explicar esse comportamento psicopático. Acho que nem Freud explica. Seria bom se nessa apresentação tivéssemos com um espírito calmo, enaltecendo a arte e os artistas, construindo um discurso que nos levasse ao conhecimento e à reflexão. Mas não foi. Essa reflexão seria interessante, nem que fosse através de um singelo verso da infância recitado por nossas avós. Esperamos que nossos historiadores escrevam sobre as atrocidades do governo, desse governo chamado Bolsonaro, e que os filhos e netos de cada autoridade que se omite conheçam a história que manchará seu sobrenome. Não poderão ser esquecidas as brasileiras e os brasileiros que sustentam esse governo no poder, com seu voto e sua crença. Pessoas que andam entre nós, que conversam amenidades na fila do pão, e de repente olhamos para elas e as descobrimos salivando com a morte. O governo estimula e alimenta a pulsão de morte, escondida no mais fundo do ser, sob a fachada de homens e mulheres de bens. Pessoas que deixam explícito seu gozo com a dor alheia, o gosto pela morte, o prazer em ver o sangue do outro correr. A nossa luta precisa ser diária. Nomear as pragas pelas quais estamos passando nos dá ânimo de lutar. Pensar no sofrimento das pessoas nos dá certeza de que temos que seguir brigando para termos nosso país de volta. Lutaremos até o momento em que todos sejam responsabilizados e punidos, ainda que saibamos que alguns simplesmente voltarão para dentro do armário com suas consciências limpas. Tudo o que acontece nesse governo tem nome: covardia, assassinato, genocídio e uma infinidade de palavrões que podemos incluir. Mas não faremos, porque queremos homenagear os nossos mortos, pessoas que amamos tanto, que conhecemos tão de perto ou que nem chegamos a conhecer. Queremos celebrar a vida e chamar todos da classe trabalhadora para a luta. A luta! Nos dias de hoje é bom que se proteja, ofereça face para quem quer que seja,
Nos dias de hoje, esteja tranquilo, haja o que houver, pense nos seus filhos. Não ande nos bares e esqueça os amigos, não pare nas praças, não corra perigos, não fale do medo que temos na vida, não ponha o dedo na nossa ferida. Nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas as videntes, pelas cartomantes, tá tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espada, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, ai, cai, não fica nada. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei de espada, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Cai o rei, cai o rei, cai o rei. Esse cara tá com nada, sabe pouco do que diz. Muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Jogo purpurina em cima para o feio embelezar. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse já não sei se bate bem. Se é um fascista é concedido cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse cara é escroto, muito escroto. Esse já não sei se bate bem.